Amigos da TV Farroupilha, voltamos então para o nosso debate sobre a construção civil. Eu e o engenheiro Gilmar Signori, tratando sobre assuntos que envolvem o setor em si, o mercado imobiliário. E vamos retomar então a nossa conversa falando sobre compra de imóvel na planta. Esta operação que é comum realizada no mercado imobiliário, onde as pessoas, num período, num prazo, compram o seu imóvel e esperam para que ele fique pronto. Então o Gilmar, como nosso engenheiro civil, vai explanar para a gente as vantagens, os prós. Juntamente trocaremos uma ideia, faremos aqui uma conversa sobre esse tema que é bastante amplo e interessante. Bom, eu diria assim, cabe esclarecer assim. Muitas vezes me ligam e perguntam, mas senhores, se eu comprar na planta é mais barato, não é? E aí eu tenho que dizer, não é. Eu não entendo que comprar na planta represente menor custo. Para nós, na nossa atividade profissional, comprar na planta representa um ato de confiança entre aquele que está adquirindo com a empresa, com a construtora que vai colocar esse imóvel no mercado. Quais são os ganhos, na minha opinião? O primeiro, não é significativa a economia, porque a grande maioria dos casos não se tem redução, não se tem desconto. A vantagem, o proprietário, a pessoa que está adquirindo o imóvel, pode interagir na personalização da unidade que está comprando. Uma terceira hipótese possível, quem compra em planta e estabelece uma relação de confiança com a empresa, tem mais prazo para pagar, tem mais prazo. Ora, se tu resolver comprar um imóvel quando ele já está pronto, muito provavelmente o empreendedor vai te dar condições de menos meses do que aquele que adquiriu em planta. Então, aquele que inicia primeiro, que estabelece essa relação de confiança, com toda certeza tem condições de escolher talvez um andar, tem condições de interagir melhor em relação ao seu box. Então, há inegáveis ganhos em adquirir na planta, mas inegavelmente também precisa estabelecer uma relação de confiança com a empresa. E a empresa, aí é que cabe o exercício deste que está adquirindo em relação à confiança, idoneidade e tudo que a pessoa que está adquirindo deve fazer essa pesquisa de mercado. Porque a gente tem notícias históricas, Alexandre, de gente que foi lá, empenhou todo o seu dinheirinho e aí o empreiteiro pegou e por motivo A, o motivo B, o motivo C, se safou, foi embora, deixando aquela unidade inacabada e de uma certa maneira frustrando o sonho daquela pessoa. No mínimo, quando você vai comprar um imóvel na planta, é verificar no registro de imóveis a incorporação, né? Para quem está em casa, a incorporação é um instrumento público. Você vai no registro de imóveis da nossa cidade e lá estará constando que naquele terreno será construído tantos metros quadrados, tantas unidades. Ou seja, sabe-se que aquilo é público, que será seu. Isso é uma forma de segurança, é o mínimo que uma obra em planta tem que ter quando você adquire. E claro, todas as pesquisas, como mesmo o Gilmar falou, desta empresa que está construindo. Tivemos já exemplos em nossa cidade, né? Tivemos exemplos onde falaste que a empresa assumiu. Então, nada como sermos, então, né, Gilmar, bairristas, né? Temos construtoras aqui há tantos anos na nossa cidade, estão aqui construindo em Farroupilha, que a gente sabe que se está instalada, imobiliárias estão instaladas há tantos anos no mesmo endereço, que se a gente precisar qualquer coisa, está lá. E sempre assessorado de um bom corretor, credenciado junto ao CRECI, Conselho dos Corretores de Imóveis, né? Que isso facilita com que a compra não seja frustrada. Você terá daí sim, deixa de ter as desvantagens e ter os seus ganhos, assim como o Gilmar falou. Poder
adquirir um box maior, quem sabe na primeira compra, ser o primeiro comprador, escolher a posição solar melhor, escolher o pavimento de sua necessidade do andar. Essas são as facilidades que a compra na planta tem. E existe também esse delta, que se você não compra à vista, que se você não tem o desconto, se essa correção que você pagar não seja uma correção praticada no mercado, você com certeza, da forma que o mercado está, terá um ganho de quando comprou até a hora de estar pronto. Agora, se tiver índices não usuais, passa a ser prejuízo e não sim vantajoso você comprar um imóvel na planta. Também podemos, entrando nesse segmento aí, Farroupilha está diante de, vamos dizer, obras e construtoras, né, Gilmar? A gente vê construtoras vindo de N cidades do Rio Grande do Sul, tem gente fora do Brasil, fora do estado, vindo para Farroupilha para fazer edificações, né? O que a gente pode dizer para o farroupilense, para o telespectador, como é que a gente da classe, como é que a gente que está envolvido no mercado imobiliário observa a vinda de empresas de fora para Farroupilha? Exemplo, você vê uma fábrica de calçado, a gente sabe que muita mão de obra vai absorver aqui de Farroupilha e é o que a gente precisa. Mas a construção civil, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que ela já está vindo com essa mão de obra de fora. Não sei, é essa leitura que se faz mesmo, Gilmar? Olha, eu diria assim que essa questão hoje de nós ter algumas construtoras de fora vindo, eu vejo mais assim associado a esses programas que são as construtoras que estão edificando os programas de Minha Casa Minha Vida, né? Que são empreendimentos grandes em que se falam de 100, 200, 300 unidades. São empresas de estrutura físico-financeira muito boas, porque elas passam por crivo fiscal de órgão financeiro, Caixa Econômica, outros bancos que operam com linha de financiamentos. Então, eu não me preocuparia muito quando for desta natureza, que envolver a natureza financeira pública, né? Obras financiadas com o crivo Caixa, com o aval Caixa, com a municipalidade. Então, isso não me preocuparia. A questão de mão de obra que tu coloca como acessória, isso para nós que temos as nossas empresas farroupilhenses, de uma certa maneira, faz com que o mercado crie uma espécie de demanda, de alvoroço de mercado. Então, o que acontece? A construção civil, historicamente, sempre absorveu uma mão de obra, vamos dizer assim, menos qualificada. Então, há uma migração, né, de profissionais para essas empresas, mas como elas não ficam eternamente na cidade, na verdade só cria uma espécie de um alvoroço e de um aumento de demanda, inegavelmente de um aumento de demanda. Aumento de demanda, Alexandre, não precisa ser economista para saber. Aumento de demanda, escassez de mão de obra de mercado, melhora o preço pago ao servente, ao meio oficial, ao pedreiro, ao contramestre, né? Então se tem uma evolução do ganho numa área que tecnicamente sempre foi a grande absortora de mão de obra de menor qualificação de mercado. É a leitura assim que eu faria de grandes empreiteiras de fora vindo atuar no nosso mercado. Falaste muito bem, passam por um crivo, né? Ou seja, já construíram 1.000 metros quadrados, milhões de metros quadrados para que possam ser aptos para construir essa necessidade de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Voltando agora, falando ainda em obra, que é o nosso tema, que é a construção civil, vimos diariamente perguntas, dúvidas, a obra atrasou um pouquinho, questão segurança, parou a obra, bombeiros, vistorias, o nosso cliente final lá guardando a chave ansiosamente, essa chave acaba não vindo, a BITS. Bom, o leigo, o nosso telespectador, ele não tem ideia do que etapas que passam uma obra e itens que tem uma obra. A gente acompanha diariamente isso, tanto na imobiliária como no meio acadêmico, mas é importante que não é só chegar, vou construir, vou terminar e vou
Às vezes não, muitas vezes o delta, o prazo entre o prédio pronto e você ter a documentação final, temos prédios aí com até 12 meses, INSS. Então, Gilmar, se puder explicar para quem está em casa todos esses componentes que tem uma obra. Se puder começar pela segurança. Né? Eu diria assim, há tempos atrás, né, eu diria 10, 15 anos atrás, se tinha um terreno e se pretendia empreender sobre ele. Entrava com um projeto na prefeitura e se observavam duas leis, a lei do plano diretor e a lei do Código de Obras. Findo esse processo, obra conclusa, pedia-se o habite-se. Isso continua assim até hoje. Só que nesse intervalo e com o aumento das demandas, houveram também demandas acessórias, que eu diria assim. Então, o que, por exemplo, diz lá o nosso Código de Obras? Que as obras deverão atender este código, bem como a legislação em relação ao que diz a lei estadual do Corpo de Bombeiros. Hoje as nossas edificações precisam ter um alvará do bombeiro. Então, é uma demanda que nós não tínhamos, é uma demanda acessória. Tu vai colocar uma atividade industrial hoje, até bem pouco tempo atrás, me corrijam, mas a nossa indústria sapateira que iniciou Farroupilha, os idos da nossa industrialização com o distrito industrial, havia muito pouca demanda no aspecto ambiental. Hoje, se precisa de uma equipe, além dos profissionais, de uma equipe multidisciplinar, porque, para se ter ideia, hoje, para se colocar uma atividade industrial, a demanda de licença prévia para a obra, licença de instalação e licença de operação. São 3 L's necessários no ponto de vista ambiental. Né? Então, é aquilo que tu disseste. Bom, terminei, tenho o habite, posso fazer a escritura? Não. Aí nós temos que fazer o acerto previdenciário a respeito da mão de obra. Então, são acessórios. Admitamos que não tenha de ordem pública como é que tu colocasse lá no registro de imóveis? A incorporação. Bom, aí eu preciso fazer a posteriori, ao término da obra. Farei. Bom, é mais um tempo que isso demanda. E aí, entre ter a unidade e ter a chave pronta, Alexandre, e efetivamente ter a escritura que caracteriza a posse e o domínio do imóvel, isso pode demandar esse tempo. Mas foram demandas acessórias, eu chamo assim, que vieram a incrementar aquilo que dispunha inicialmente o nosso plano e o nosso código. Né? Tu antes citasse, no outro programa tu citasse DM, cabe até uma explicação disso aí, né? O que está o DM hoje? Hoje não se inicia nada em Farroupilha sem uma demanda chamada DM, Diretriz Municipal. É um documento acessório que inicia o processo para saber tudo o que se pode fazer, quer seja para as atividades que se pretendam desenvolver ou qualquer coisa que aquele lote especificamente que se possa vir a empreender nele. Né? Falando a linguagem, vamos chamar assim, de quem está assistindo, uma obra ela é complexa. Não só de tantos itens que vai nela, toda a parte documental, toda a parte burocrática, que isso envolve, então, a parte da engenharia, desde a sua execução, do seu projeto, da segurança, dos bombeiros, do registro de imóveis, incorporação, passa pelo cartório, do tabelionato, enfim. São vários itens que compõem para que uma obra, então, muitas vezes você não recebe a chave, ou... Por quê? Porque tem que serem vencidas essas etapas. Se não forem vencidas essas etapas, se a prefeitura não der o habite, entre outras coisas, a chave não pode ser entregue. Podemos entrar num assunto, Gilmar, que você deve ser questionado todo dia, a gente nas imobiliárias, nós no mercado imobiliário também somos questionados todo dia. Mas o preço do metro quadrado em Farroupilha não está muito caro? Essa é a pergunta, né? Será que está muito caro o preço do metro quadrado, mas está quase o preço de Porto Alegre? Não, as Caxias têm imóvel que é o mesmo preço que de Farroupilha, Bento, mas o que acontece que alguns lugares o preço do metro quadrado é mais caro? Por que ele tem que ser mais caro? Né? Então é importante para quem está nos assistindo entender
essa questão do preço do metro quadrado. Vamos então tratar a situação metro quadrado. Bom, eu tenho uma opinião. O custo do metro quadrado de uma edificação não é nem regulado por Farroupilha, por Bento ou por Porto Alegre. Existe um sindicato da indústria da construção civil, que é o Sinduscon-RS, que ali estabelece custo de diversos níveis de edificação, de natureza residencial, de natureza comercial, de natureza industrial, e ali estabelece parâmetros, padrões para esses custos. Tá bom, o que eu acho que faz a grande diferença? Bom, então isso cabe dizer que o custo é um custo médio estabelecido para qualquer região do Rio Grande do Sul. É o custo RS, é o Sinduscon que estabelece uma média desses custos. O que eu acho que existe aí e que compõe variações de custo final da unidade a ser adquirida? É o famoso terreno. É o famoso terreno. Aqueles terrenos onde se permite empreender mais, custam mais. Ora, se custam mais, tudo bem, eu empreendo mais, mas pelo terreno ter custo alto, ele precisa ser diluído no custo da edificação. E isso representa, teoricamente, uma edificação mais cara. Ora, outro acessório, se nós temos demanda, não é o custo da construção civil que define isso é o mercado que define, Alexandre. É lá na tua imobiliária em que, se tiver 5 pessoas procurando a mesma sala, evidentemente que o proprietário vai dizer, demanda, eu vou subir o preço, é o mercado que regula isso, né? Então, o que eu vejo também? Se eu tenho um terreno atraente, se o custo é esse, e eu tenho demanda para esse tipo de investimento, naturalmente o custo sobe. Isso deve acontecer numa relação Brasil. A gente sabe que lá no Rio de Janeiro tem alguns determinados lugares. Bom, se eu construo em Farroupilha R$1.000 ao metro, lá no Rio de Janeiro, no Leblon, me disseram que é 9, que é 8. Tem situações... O que é isso? Isso é lei de oferta e procura. Tem muita demanda para esses lugares, então naturalmente o custo vai subir por excesso de demanda. Então, o que eu vejo? Os custos são custos médios, custos lineares. O que faz estabelecer a sua diferença é lei de oferta e procura de mercado e custo maior ou menor dos nossos terrenos. A lei da oferta e procura faz parte de qualquer mercado e não seria diferente na construção. Porque, no nosso entendimento, por que às vezes, de tudo que tu falaste, por que o metro quadrado às vezes é mais caro em Farroupilha? Às vezes os comparativos usados para que se venha dizer que o metro quadrado em Farroupilha é igual ou mais caro, por exemplo, que Caxias, não são eficientes os comparativos. Ora, nós temos que pegar, então, bairros similares, guardadas as proporções de Farroupilha, para se comparar a Caxias, né? Então, um exemplo, eu vou pegar num bairro a 5 quilômetros do centro de Caxias do Sul, comparar com o preço com o nosso bairro a 1 quilômetro do centro de Farroupilha. Não temos como, não é parâmetro para que façamos uma análise de preço de metro quadrado. Sabemos sim que Farroupilha hoje é muito procurado por outros municípios, por outras empresas, porque ainda o nosso mercado está crescendo. Os nossos preços, os nossos retornos de aluguéis para quem está investindo em Farroupilha ainda é atrativo, diferente de outras cidades. Sem falar outros fatores, exemplo, quem reside em Caxias, dependendo onde trabalha, é mais fácil vir a Farroupilha do que se deslocar do seu trabalho a um local onde pensa residir. Entre outros fatores fazem com que Farroupilha tenha essa crescente do mercado imobiliário. Temos segmentos que ainda faltam imóveis? Temos. Temos segmentos que sobram imóveis? Já temos também. Tudo depende de um estudo de mercado. Tudo depende de uma situação onde possamos fazer com que o nosso mercado venha só crescer. Agora, Gilmar, entendo que nós teremos assunto aqui para tratar e falar por N horas. Tomara que outros profissionais da área, né, de outros segmentos, até envolvendo até cartório, envolvendo toda essa parte que envolve o imóvel, né, essa parte documental, venha fazer parte desse debate que a TV Farroupilha nos proporciona, e acho que é muito válido para nós, para a comunidade, para o nosso mercado, e agradeço desde já a oportunidade de poder estar aqui no canal 14 TV Farroupilha.
Eu endosso tuas palavras e vou parafrasear o que me dizia um professor Moisés Schlafman. Longe de ter esgotado o assunto. Tem assunto para bem mais debates do que esse.